Olá pessoal, boa noite, bem-vindos. Hoje vou estar aqui com dois convidados que tenho o prazer de realmente chamar de amigos e de ex-colegas de trabalho, Francisco Kirchgassner e André Teixeira. Oi André, tudo bom? Eles que além de atletas, Ironmans, Ultramans, vão falar um pouquinho aí sobre a nova rotina deles e as novas conquistas. Vou colocar já o André aqui. Oi, Mayra. Aproveitando a sua madeira, da Mayra Santos, embaixadora, que acabou de entrar aí. Galera que quiser nadar e passear por Portugal, acessem lá a Swing Madeira, eles que são nossos parceiros, estão lá no site do movimento também. Pois é. Ô, André, eu te chamei aqui e apareceu recusado. Vou chamar de novo. Opa, Oi, a câmera tá virada. tem que virar aqui. Espera aí. Tá. Deixa eu ver aqui, o Chico tinha mandado. Ah, apareceu o Chico. Oi, Tudo tudo bom? bom? Quanto tempo, Pois né? bastante tempo. É, passa rápido, Nem, né? nem fale, nossa. Já chamei Andei, você, Chico. dei meio sumido aí das redes sociais nos últimos tempos também, postando É. pouco. Oh, Chico, Você usa óculos agora também, é? Agora, agora também. A última live você fez sem óculos. O esporte está me envelhecendo rápido Olha demais. só. E aí, Fala, André, tudo em ordem? bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, vocês? Tudo bem. certo. Tava falando para o André aqui, Chico. Faz tempo que eu não falava com o André também, acho que eu falei com você. Falei com você, acho que antes de falar com ele. É, e o André tava figurinha carimbada aqui, né? Daí ele deu uma sumida, uma fase de reflexão, mas também grandes projetos aí, grandes provas vocês dois Aí, fizeram nesse. quando ele volta com tudo. André é fogo. Ele Pois some, ele é, volta com tudo. exatamente. Aí o Luiz, da Triativa, tudo bom, Luiz? É. Então vamos lá, né? Porque o tempo urge, 8 horas tem uma outra super live aí, dando spoiler já, né? O outro triatleta que o André me apresentou, o Alexandre Paiva, né, André? Vai também falar sobre Exatamente. o Iron, ele que é um atleta com diabetes. Então, para a gente não perder tempo e eu poder aí matar a saudade um pouquinho desses dois, que eu tive o prazer de botar eles no meu time de natação lá na Renault, quando a gente trabalhava junto, e olha só o que eles se tornaram, né? Faz uns dois, Já três eram anos junto atletas, também, né? Na né? verdade, estou brincando aqui, mas o Chico que meio que me empurrou aí por causa dele que eu entrei pro triatlo, que eu fiz o Iron. Mas vocês não vão me empurrar para o Ultra, não. Pode ficar tranquilo, vou deixar essa bola aí com você. Então vamos lá, André. Fala um pouquinho de você, rapidamente, quem você é, depois a gente passa para o Chico. Beleza. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é André Teixeira. Como a Ale falou, eu conheço a Ale e o Chico já há muitos anos, no início de 2000, né, que a gente se conheceu lá na Renault, trabalhamos juntos. E eu não me lembro se foi a Ale, acho que foi a Ale que me puxou para a equipe de natação, a gente participava dos Jogos do SESI, Prova... e aí, né, nos Jogos do SESI eu conheci o Chico e ele me apresentou o triatlon, e de lá para cá, em 2009, né, eu comecei no triatlo, vindo da natação, e ele conseguiu, eu tenho que falar isso, eu sempre falo, ele conseguiu a vaga para mim no meu primeiro Ironman, as vagas tinham expirado e ele tinha uma vaga ali da equipe que ele estava levando para lá. E em 2010 eu fiz esse Ironman, de lá para cá já são 12 Ironmans, 2 Ultramans, uma ultramaratona 24 horas e eu tô nessa aí. E eu não vivo do esporte não, viu, pessoal? Eu trabalho normal, como eu também, e o esporte é estilo de vida mesmo. Um grande amigo E aí. trabalha num horário diferente ainda, né, André? Não é fácil. Não, exatamente, né? É uma rotina desgastante, mas depois da pandemia eu aprendi a treinar, Chico. Foram 2009, foram
10 anos treinando muito e evoluindo pouco. Nesses últimos 2, 3 anos eu treinei menos e evolui mais, cara. A gente aprendeu, demorou, mas eu aprendi, viu? É. Aí, André, tua mãe aí já tá dando oi, filhão. Temos Portugal aqui com Bom, a gente, a Mayra, Luiz Irã, a Camila aí de Curitiba também, que eu conheci rapidamente, e a galera entrando. E agora, Obrigada, André. E Chico? e agora Ah, entrou o Felipe aí, que é do Movimento Paraná, que fez a que vai reportagem. Ele está falar com tendo. você. Exato. Obrigada. Ele não, estava ocupado, mas ele é da Band, ele que está editando os vídeos aí. Depois, para o Que pessoal bacana. que quiser ver, aí tem bastante imagem legal no Ô, Movimento Felipe, Paraná no você sabe YouTube. que foi o Chico, né? Igual o André falou, e eu também, ele foi o culpado da gente ter entrado para esse mundo louco aí do triatlo, né? Eu já me acalmei, mas o André superou o mestre aí, depois agora o Chico chegou nele, né? Então, O conta André, aí, nós fizemos um Chico. monstro. Veio quietinho e virou um monstro. Não sabia nem que bicicleta comprar, agora o bicho é Você louco. vê? bem mesmo. Fala aí, Chico, se apresenta, por favor. Bom, eu sou o Chico, para quem não me conhece, né? Francisco Kirchgassner, de Curitiba. Como a Ali falou, nós três aqui trabalhamos juntos na Renault, o André também citou. Eu já faço triatlon há 25 anos, 24 anos mais ou menos, né? Entre corrida e triatlon aí, vai esse período. Também comecei com provinha curta, depois em 2004 fiz o meu primeiro Ironman, por E causa eu de um tava outro lá amigo de também que fazia. staff, tirando a roupa de borracha da galera. E a Foi Ali lá que o estava lá bichinho com me o staff. picou. Exatamente. A Ali foi ajudante lá, né? Como é que fala? O voluntário, né? Staff, Na né? saída da Voluntário da natação. área Staff, parte a parte. exatamente. E daí eu fiz 3 seguidos, 4, 5 e 6. Daí nasceu meu filho, daí eu fui para o X-Terra, depois fui para as corridas de montanha, também fui para as outras maratonas de montanha, 65, 80, 100 quilômetros. E daí, de uns anos para cá, que eu fui vendo alguns desafios um pouco diferentes, né? Em provas em locais mais difíceis, provas de montanha, triatlo extremo, daí. E o Ultraman já era uma realização que eu queria fazer desde 2014, quando nem tinha ainda o B515 no Brasil. Cheguei a me inscrever ainda para o da Flórida, que era o mais próximo que a gente tinha aqui. Mas daí eu sofri um acidente, quebrei uma costela, não pude treinar, acabei não fazendo naquele ano. Aí fui deixando ano a ano e, graças a Deus, esse ano eu consegui fazer. E deu Deu tudo super certo. certo. E André, você que então é não é o macaco velho, mas é o mais experiente em termos de Ultraman, então conta pra galera aqui qual é a distância dessa prova que vocês fizeram, que foi o quê? Deu 3 semanas aí? Que dia que foi? Já tem 50 dias, foi dia 14, 15 e 16 de abril. Ah, foi em abril. Então Foi conta em aí qual a abril. distância e É, aonde que foi. Ultraman é uma prova que são 3 dias de prova, né? No primeiro dia a gente nada 10 quilômetros e pedala 145 quilômetros. Em todos os dias a gente tem 12 horas para completar essas distâncias, né? Para poder ter o direito de largar no segundo dia. No segundo dia são 275 quilômetros de ciclismo, só que não é só a distância, né, que é o desafio. O B515 ele tem o que a mais, digamos assim, que é a altimetria. No primeiro dia já são 1.600 de altimetria e no segundo dia são 3.000 de altimetria. Então é uma prova que, além da distância, ela também desafia pessoas em relação ao relevo, ao circuito. E no terceiro dia a gente corre uma dupla maratona, 84 quilômetros, que também tem um desafio aí em termos de altimetria. É uma serra que tem ali em Ubatuba, e no final da ultramaratona a gente quase foram 1.000 metros, né, Chico? 900 metros, eu acho, de altimetria nessa dupla 950, maratona. os 84, 950. Isso aí. Então, assim, é uma prova que desafia a pessoa não só na questão física, né, mas também na questão mental, de você estar preparado ali, de completar os 3 dias dentro do período das 12 horas e percorrer essa altimetria aí, que também é bem desafiadora. Então, é o meu segundo Ultraman, o primeiro eu fiz em 2019, e esse ano eu fiz 2023. Eu não ia fazer, na verdade eu decidi no ano passado
em outubro em fazer a prova, porque na verdade eu queria reencontrar as pessoas, né? O B515 ele tem uma atmosfera assim que é uma prova completamente diferente. Você, para quem já participou de prova, seja qual for ela, maratona, né, Ironman, triatlon, você assim é mais um ali, né? A organização mal te conhece, né? Você se inscreve, participa, o máximo que você vê são as pessoas que você mesmo conhece. E no Ultraman não, né? Você é recebido ali como realmente um participante, né? Que eles te acolhem, querem te conhecer como pessoa primeiro. Não importa se você vai terminar em primeiro, em último, se você vai fazer em 8, 9, 10 das 12 horas, eles querem conhecer quem é você, o que a pessoa está ali, o que ela está trazendo ali, né? Por que ela está querendo se desafiar daquela maneira. Então é transformador, assim. Eu falo para o Luna, né, o Alexandre Luna, que é o organizador dessa prova, que eles transformam as pessoas, né? Você chega lá uma pessoa achando que você é uma pessoa que é um desafio de ser o melhor, mas na verdade você sai de lá com uma pessoa que quer se conhecer melhor, na verdade, né? Saber o motivo pelo qual você chegou até ali, então você sai de lá realizado, completamente diferenciado. E quando o Chico me perguntou, né, tipo, pô, será que eu consigo? Será que é possível fazer com pouco tempo de treino? Estou em dúvida. Eu falei, cara, vai. Se você treinou para um Ironman, com o treino de um Ironman já é possível fazer essa prova sim, porque a prova te envolve de uma maneira que você acha força de onde você não tem, assim, de onde você achou que nunca teria condição. A organização, os participantes, os staffs, todo mundo te incentiva de uma forma assim que você consegue chegar, atingir o objetivo assim, com um treinamento, né, que não é o que todo mundo acha, né, que é um treinamento assim volumoso, algo estressante durante 5, 6 meses para poder fazer uma prova como essa. E acho que a gente pode contar melhor aí a experiência dele. Deixa eu só fazer um comentário, que isso que o André falou, eu já ouvi conversando acho que com a Marisa, com outras pessoas que já fizeram o Ultraman também, que tem essa atmosfera diferente, porque é menor, né? É menos gente também, é uma coisa mais, é uma prova mais longa, então tem esse diferencial. Ela comentou que no Havaí também é a mesma vibe, né? Então é super diferente. Então é bacana para quem realmente se engaja. E só pontuar aqui, ó, que tem super ultras aqui assistindo a gente. Tem ultramaratonista aqui, o meu técnico, que já campeão sul-americano de 240 quilômetros. O Luciano Alves por aqui. A Mayra Santos lá de Portugal, que já nadou aí mais de 30, 40 quilômetros. O Leandro, que está se preparando para nadar 30 quilômetros na Ilha da Madeira. A Juju, triatleta, já vou dar spoiler que eu converso com ela essa semana, que se não me engano ela pegou terceiro na categoria e vai para a Kona fazer o Iron. E é isso aí, vamos lá. Agora o meu outro ultra amigo, né, Chico? Você já tinha feito um monte de coisa aí louca na parte do esporte, mas qual que foi o diferencial? O que você pode dizer? Você já fez até o teu diário de bordo, porque o Chico já falei para ele tem que escrever um livro, porque ele manda uns e-mails assim, agradecendo a galera e falando das provas que ele faz, que tem que escrever. E o Alan Portes, que estava lá, outro amigo que eu levei para natação, um abraço, o Chico tá aí, e o Fabiano, né, o outro da Banda Podre, entrou aqui, você viu? O Fabiano também entrou aí. Vai lá, Chico. Não, mas acho que o André resumiu bem. O Ultraman realmente é uma prova completamente diferente e começa já na hora que você envia o cadastro lá, né? Porque não é uma prova simplesmente que você se inscreve, né? E aí você faz uma pequena, não tão pequena assim, né, André? Entrevista com o pessoal, né? Então, o organizador, que é o Luna, ele fala com você, assim, durante 1h30, explicando, ó, o Ultraman é isso, tem todas essas distâncias, você vai ter que treinar, apesar que, como o André falou, é um treino que é longo como um Ironman, não é assim, tem que dobrar, triplicar a distância. Você tem que treinar mais ou menos o volume que você treina para o Ironman. Mas você tem que estar preparado, conhecer bem você, né? Você conhecer bem,
porque realmente o tempo que você fica é praticamente 3 Ironmans, 3 dias seguidos, né? Então, você tem que estar preparado com a cabeça também. E eles, na entrevista, eles falam isso, ó, vai impactar a tua família, vai impactar você, né, teu trabalho. Então, você está preparado para isso? Não é só se inscrever e vai fazer. Eles realmente levam a fundo essa questão de ter um autoconhecimento e se preparar para aquilo que você vai enfrentar nesses dias, né? E realmente você sabe diferente, né? Eles até entregam, no início, quando você pega o kit lá, eles entregam uma pedrinha bruta, assim, um cascalho, e no final, quando você recebe a tua plaquinha, você recebe uma pedra polida dizendo, ó, isso aqui é o que te transformou, né? Toda essa pressão dos dias te transformou numa pessoa melhor. Espero que você saia daqui melhor. E realmente é muito especial o clima da prova. Como o André falou, parece que as pessoas te conhecem há anos, né? O Luna fala comigo como se fosse meu amigo há 20 anos, né? E eles estão ali sempre apoiando, um atleta apoia o outro. Tem, logicamente, aquela competição de dizer, um está na frente e outro está atrás, mas está aqui, ó, o segundo colocado e o último colocado. E a gente se cruzava na prova, o André falava, ó, vamos lá, dava apoio. Chegava na largada, dava apoio, no hotel se encontrava, às vezes, na transição também. Então é muito bacana, o clima realmente é diferente. É uma prova menor, eu acho que é o espírito mesmo de ser uma prova menor, né? Não tem é uma mais simples do que uma prova grandiosa, como a gente vê nas outras provas, e acho que o espírito é justamente ser assim para continuar especial, né? E como que foi encaixar a rotina toda de treino? Os dois, como falaram, não vivem do esporte, tem que encaixar, né, na rotina aí, trabalhando em empresas, que eu sei que não é fácil, com família, né? E Chico, foi a maior distância assim que você precisou treinar, ou as outras provas que você fez te exigiu tanto quanto dessa vez? Na verdade foi assim, o Ultraman eu ia fazer o ano que vem, eu tenho programado alguns desafios já para uns 5 anos para frente aí, né? Então todo ano eu faço um. E o ano passado eu tinha um dos desafios que eu ia fazer era o duplo Ironman, que eu fui fazer na Inglaterra, né? No País de Gales, na verdade. E é uma prova que eu já estava treinando um volume bem grande, né? Então treinava ali 20 horas por semana, pedal de 8, 9 horas, corridas também longas, porque era um duplo Ironman seguido, né? Não era que nem o Ultraman em 3 dias seguidos, a gente tinha 40 horas. Eu, infelizmente, não consegui completar por causa do tempo da bike. Quando eu completei 330 quilômetros, mais ou menos, de bike, tinha um tempo de corte, daí eu acabei fazendo só uma parte da corrida. Mas aí, como eu já tinha esse volume, e acabei fazendo uma outra corrida de montanha em dezembro também, o Cruce de Los Andes, que é aqui na Argentina, né? Fui até com o Alan Portes. Aí eu falei, não, acho que ano que vem vou fazer uma prova no primeiro semestre para aproveitar todo esse volume que eu já estava tendo, né? Só que daí veio final de ano, para de treinar, né? Vem festa e tudo mais. Aí em fevereiro, acho que eu falei com você, né, André, mais ou menos, né? Janeiro para fevereiro, eu liguei para o André e falei assim, ó, tô pensando em fazer Ultraman em abril, né? Tinha 3 meses. Aí falei com o Perdão, que é o meu técnico, né? Falei, Perdão, o que você acha? Ele falou, se treinar direitinho 3 meses, você vai. Só que eu fui com aquele risco e o receio também de, mais uma vez, não conseguir completar, né? Então eu falei, não, dessa vez vou treinar. Eu não consegui treinar tanto como eu esperava e nem tanto quanto eu treinei o ano passado, mas eu fui adequando, como o André falando, a gente já se conhece, então eu treinava um pouco mais o ciclismo, que era a parte mais crítica para mim, a natação, eu ia fazendo o meu ritminho lá e falei, ó, tem que acabar nesse prazo, a corrida também. E assim fui adaptando para fazer a prova. Daí, com o apoio do André, o André falou, não, vai, que você está com uma bagagem boa. Tem um outro amigo meu que fez também, o Diogo Donadoni, que fez há uns anos atrás aí, falou a mesma coisa, falei com o Perdão, organizamos e falou, então vamos em frente. E graças a Deus deu tudo certo. Você fez em quanto tempo, Chico? No total deu 34 horas, 33 horas e pouquinho. 34 horas, mais ou menos. E umas você, 10 horas André? para mais do que o André, mais ou menos. 10 horas a mais? Eu fechei os 3 dias com 25 horas e 30, eu acho, mais ou menos. 25 horas e 30. Foi um tempo bem parecido com o que eu tinha feito já em 2019, mas como eu falei, com um volume de treino bem menor, né? Então eu consegui praticamente fazer o mesmo tempo, acho que até foi um pouco melhor, porque o meu ciclismo foi 30 minutos mais baixo o tempo, e com um volume de treino menor. E como o Chico falou, né, a gente adapta essa rotina conforme a gente vai se conhecendo.
Eu, de 2018 para cá, eu tenho pedalado muito pouco na estrada, eu tenho tipo um bloqueio pessoal de ir para a estrada, sabe? É medo mesmo, tipo, a palavra é medo, e eu treino muito no rolo. E eu acho que o meu treino mais longo no rolo foi de 5 horas para essa prova, assim, entendeu? Os outros treinos eram todos em média de 1h30, 2h30 no rolo. Na corrida, eu treinei, acho que o máximo que eu corri foi 30 quilômetros, então a pessoa acha, vou precisar correr uma maratona para fazer uma dupla maratona. Não, né? Você tem que ter já uma bagagem. Eu fui fazer essa prova já com 10 anos de triatlo, já tinha... Exato. Então, eu já tinha essa experiência, né? Eu já tinha feito 10 Ironmans, tinha recém ido para Kona. Como o Chico falou, eu quis aproveitar o treinamento de 2018 para fazer o meu primeiro ultra, né? Então eu estava numa sequência de treino muito forte, tinha pego a vaga, fiz Kona, daí aproveitei, mantive um treinamento para fazer o primeiro, e esse agora eu fui encaixando os treinos como eu consegui. Eu mudei de área no trabalho em turno, então eu não consegui manter uma sequência de treinos frequentes, né? Quando eu estou trabalhando, raramente eu consigo treinar. São 6 dias que eu trabalho direto, mas depois eu tenho os dias de folga. Ali eu encaixava os treinos com maior volume. Então eu fui adaptando e deu tudo certo, né? É o que o Chico falou, esse autoconhecimento, né? Eu acho que hoje em dia tá tão em voga a gente falar isso, mas é realmente isso, né? Às vezes a pessoa quer se aventurar em fazer uma prova longa e falta esse conhecimento, né? Como que eu vou poder... Ela tem que pensar lá atrás, né? Como que eu vou organizar o meu tempo para eu poder chegar no dia da prova me sentindo confiante, né? Você chegando lá se sentindo confiante é o primeiro passo. E o Ultraman depois te dá toda essa energia que é o que é a É a confiança. cereja do bolo. Exatamente, cereja do bolo, né? O que é a confiança não chegou 100% confiante, os 10, 20% que faltou, o pessoal que está lá é o que vai te injetar essa energia para você poder fazer a prova. Outro fera aí que acabou de entrar, que vocês conhecem, o Ali Heck, meu amigo de também. E, André, é bacana, né, o que você trouxe, por mais que você comentou que você fez uma carga menor, um volume menor de treino, mas a gente tem que respeitar a nossa história pregressa, né? Vocês têm uma bagagem, super bagagem de volume, fizeram vários aeros, vocês têm técnicos, fazem sobre orientação, então não é porque são 3 meses, 4 meses, não, mas foi tudo focado e consciente. Acho que é importante deixar esse recado para quem está vendo, porventura, né, nos assistir depois. Doutora Érica, nutróloga lá de Piracicaba, entrou aí, ela que fez parte do Aquacamp que eu participei. O Aron, que eu acho que vocês conhecem também, cheguei a nadar com ele ali na Mará. E boa noite, pessoal. E assim, André, em relação ao primeiro que você fez, você gostou mais desse? Porque você estava igual você disse, mais autoconhecimento aí, ou os dois foram bons iguais? Qual que... Tem alguma preferência ou não? Esse foi bem melhor, Aninha. No primeiro eu cheguei assim com muito receio de como seria. O primeiro dia do primeiro, eu fiz bem. Aí o segundo dia eu tinha uma estratégia de parar a cada 90, né, para hidratação, alimentação, eu acabei parando a cada 30, fui com muito receio do segundo dia, né, do ciclismo. Aí na corrida, na época, eu estava com um treinamento bom de corrida, eu desenvolvi bem na corrida, mas assim, eu não aproveitei a prova como eu deveria. Assim, além de você participar da prova, eu acho que você tem que aproveitar o que ela te oferece. E a prova, o que ela oferece? É a interação com as outras pessoas. Eu fui para a prova muito focado em terminar. Então, eu interagia pouco com as outras equipes, com a minha própria equipe, eu conversava muito pouco durante a prova. E dessa vez, não. Dessa vez eu fui, que nem eu falei, fui aberto, né, a interagir. E realmente eu interagi bem mais com as pessoas, aproveitei a organização, conversei bem mais com eles. As outras equipes eu conversava todos os dias do pós-prova,
eu ficava lá um pouco mais de tempo, apesar da orientação da organização, é a seguinte: termina a prova, recebe a massagem, vai para casa. Você tem que descansar. Só que assim, eu quis aproveitar um pouco mais esse tempo com as outras equipes, então eu esperava alguns atletas antes de chegar, conversava com eles para depois ir para o hotel. Né? No dia da corrida eu interagi bem mais com as outras equipes, cada equipe que passava a gente interagia, trocava ideia. A gente, no início ali da corrida, a gente criou não, né? Na verdade, formou um grupo de uns 4, 5 atletas que correram praticamente a primeira parte da prova, da maratona, os 42 quilômetros juntos, né? Tipo assim, todo mundo conversava, né? Não tinha aquele clima da competição, de, eu vou, entendeu? Então, eu aproveitei muito mais. Eu achei que o segundo valeu muito mais a pena do que o primeiro. Mas isso é uma questão pessoal, né? Eu fui muito fechado para o primeiro, aí aprendi, né, o que eu tinha que mudar para eu poder aproveitar mais o segundo. Então, o segundo foi bem melhor, assim, em termos de participação, de interação, foi muito melhor. E o clima também foi melhor para você do que o primeiro, né? Porque o clima ajuda. Muito bravo, né? Tempo mesmo, você diz? Porque no primeiro... Choveu bastante esse ano. Quando eu fiz, foi calor, os 3 dias. Muito quente. No ciclismo a gente não sente tanto calor, eu pelo menos sinto menos, acho que pelo fato de você estar no movimento, né, na bicicleta, o ar acaba ajudando ali a refrescar. Mas o terceiro dia da corrida foi muito sofrido. Eu acho que foram gastos, na época, em torno de 35 litros de água, só para eu poder me refrescar. Porque, assim... Em 2019 você está falando, né? 2019, exatamente. Tanto é que a gente estava com um cálculo, né, de quantidade de água para aquele dia, e quando chegou no quilômetro 60, 60 e poucos, a minha equipe ela teve que procurar um local para comprar mais água, porque estava muito calor mesmo. E foi um pouco mais sofrido, mas eu vinha de um período de treinamento, como eu disse, em 2018, muito bom, e aquilo não fez com que a minha prova, né, ficasse prejudicada. Agora, este ano não, né, Chico? Esse ano choveu, tipo, foi... o pedal que foi jogado. Bem mais refrescante, apesar da serra, eu achei muito perigosa, né? Porque estava com neblina e com chuva. Vento, né? Muito vento também, né? Muito vento. Então, assim, eu ainda consegui descer a serra sem chuva, mas alguns atletas acho que pegaram chuva na descida da serra. Pegou, né? E isso fez com que a prova ficasse um pouco mais perigosa, tem que ter um cuidado maior. Mas fora essa questão da serra, esse ano realmente o clima colaborou, ajudou bem mais, assim, foi bem mais amigável. Ô Chico, e você pedalar com neblina, com chuva, não sei o que, você já passou por tanto treino? Eu, na verdade, prefiro. Fichinha, né? Eu, na verdade, prefiro do que o calor. Eu sofri mais no calor no último dia, porque, como o André falou, no último dia não choveu e a corrida chegou a 32 graus, né, nesse ano. Sim. Então, eu sofri um pouco, né? Ainda mais eu que sou gordinho, né? Tenho uma capinha de gordura, não sou seco que nem o André ali. Sofro mais. E na serra foi engraçado, porque todo mundo passava com corta-vento, com tudo, e o pessoal falava, você não vai colocar? Eu falei, não, tô tranquilo, tá bem assim para mim. Ventando, chuva. Mas para mim estava agradável. Eu prefiro o clima assim do que o calor. Mas realmente o que judiou no pedal foi essa chuva na serra aí no final, porque, como o André falou, eu também tinha programado o segundo dia, era que eu tinha mais preocupação, né, por causa da distância da bike, dos 270 quilômetros, 276, e o tempo curto, né, por causa dessa serra. E eu cheguei com um tempo bem bom, assim, para subir a serra, dentro do esperado, até melhor, antes do que eu imaginava. Parei até para comer ali, era 150 e pouco, né, André, que é o começo da serra ali, 153, acho que a gente para. 170, isso. E quando começou a subir a serra, começou a chuva, furou meu pneu, começou o vento, aí começou a dar tudo errado. Aí eu já fiquei meio preocupado, subi a serra bem devagar, daí na descida ainda fui eu sou meio medroso em descida, assim, e o asfalto era meio ruim ali também, tinha paralelepípedo. Desci cauteloso, rápido, mas cauteloso. Aí começou a me dar um baque do desespero do tempo, né? Aí tive que fazer uma parada
para voltar a cabeça, parece que a gente acaba se desconcentrando, tem risco de acidente, já na estrada, assim, faltando 50 quilômetros, parou meu GPS, eu perdi a potência, não sabia a velocidade que estava, que potência, nada. Mas no final deu tudo certo. Aí passou aquele dia, eu falei, se passou esse segundo dia, a maratona vai tranquilo. As duas, né? Ô, Chico, só falando da parte gordinha, devo falar pro André que ele tá melhor agora do que na época que ele tava treinando pra Ultra de Curitiba. Ele tá mais gordinho, Gordinho, né? Ele tava muito magro, gordinho, né? Não, você sabe que tava muito magro, agora ele tá melhor. Aquela época da ultramaratona lá, eu cheguei a pesar 67 quilos, eu tava bem magro mesmo. Você tá com quanto agora? Bem mais recuperado agora. 67 eu pesei quando eu tinha uns 13 anos, eu acho. 77 tô eu, que tô gordinha, 4 quilos a mais do meu peso aqui. Não consigo voltar para treinar, tô eu aqui fazendo um monte de exame. Mas vamos lá, Chico. Até só para complementar uma coisa que eu ia falar quando o André estava comentando do treinamento, a gente estava falando, eu acho que isso é importante também, Ali, no conhecimento, você saber o teu limite, né? E o pessoal sempre me pergunta, mas você é gordinho, acima do peso, não se machuca? É porque eu treino, mas eu sei o meu limite. E o pessoal fala assim, qual que é o teu limite? Meu limite, quando começa a doer uma coisa, eu ando, eu diminuo, eu vou no ritmo. Então, é importante isso. Eu já fui para a prova sabendo, eu não quero chegar entre os 5, 10 primeiras coisas. Eu quero completar. Então, eu ia calculando daquele jeito. Tanto que na corrida eu fiz a primeira maratona, eu falei, se eu acabar a primeira maratona em tanto tempo, abaixo de 5 horas, o resto eu me arrasto. Então, foi isso. Fiz a primeira maratona, que era a parte que tinha mais subida até, né, André? Depois daquela serrinha, não. Mas o pessoal acha que era só a serra da maratona, mas realmente a primeira tinha bastante subida. Ela começava justamente no quilômetro 42 para 43. Você completava a maratona e começava a serra, que é a parte mais difícil, isso mesmo. Então, eu sabia que ali era o meu limite. Então, vou naquilo ali, não me machuco, porque esse é o autoconhecimento que a gente fala. Porque muita gente... O treino você tem que adaptar aquilo que você vai tentar sentir na prova. Por isso que é tão complicado fazer o Ultraman, né? Porque a gente fala, não é uma prova que, vou me inscrever já, comecei a fazer triatlo, já vou me inscrever. Você tem que realmente se conhecer, porque na prova vai ter altos e baixos, né? Tua cabeça vai jogar você para cima e vai ter que jogar para baixo uma hora também, que você vai ter que saber controlar aquilo ali. E saber também para não se machucar e tudo mais. O Iron já é assim, né? Quem diria o Ultra, né? Não é só se inscrever e fazer, mas hoje está muito mais do que antes. E eu lembro até hoje, né, Chico, teu amigo lá que foi assim e depois nunca mais quis fazer nada, né? Exatamente. Tem um monte assim, né? Tem um monte de gente que fala assim, quero fazer o Ironman. Ele entra e nunca mais faz, porque se arrepende. Porque realmente o treino é difícil e pro Ultraman você leva isso ainda mais, né? Porque realmente você tem que se adaptar no treino, você tem que chegar sabendo tudo que você vai encarar até a prova, e a prova tem que ser a parte boa, não pode ser a parte ruim, né? A parte ruim é o que você tem que fazer até chegar lá. Exatamente. E outra informação que é interessante falar, que a gente fala assim, é uma prova mais restrita, menos pessoas. Mas hoje, até falei com o Lu nesses tempos, André, para pegar para a matéria, mas tem menos de 2.000 pessoas no mundo que completaram o Ultraman, considerando todas as provas. Eu não sabia. Considerando todas as provas oficiais, porque é sempre 40, 50. E aí que está a dificuldade, né? Porque não é todo mundo que consegue treinar para fazer um Ultraman, né? Tem toda a logística até lá, né? Então... realmente é complicado. É o que, numa prova de Ironman no Brasil, é o que tem de Ultraman no resto de todas as provas. É o que lá mais bem, é o que tem de Ultraman no resto do mundo. É isso mesmo. Cara, o Iron já não é mais a mesma coisa na época que quando o Chico começou, né? O André, e até eu, né? Já ficou lá longe. Hoje é muito diferente da época que a gente fez. Mas... sim. Uma coisa diferente também, eu queria que vocês explicassem, até porque também o Aron aqui já chorou aí, porque o Chico não me chama mais para ser staff. Fala aí como que o Dílio me deixou na mão, o Aron falou brincando isso, é que o Dílio foi meu staff e me deixou sem água por 60 quilômetros, quase morri aqui em Antonina. Viu, Aron? Mas explica como que é. A organização pede que vocês tenham, é obrigatório? Como que funciona essa questão dos staffs? Eu sei que o Alan foi um dos staffs de vocês, seu, né? Depois eu quero que o André comente também dos dele. Mas
Como que é? Tem quantidade? Tem obrigação de ser de fora da prova? Tem que escrever junto? Como que funciona? A prova, posso falar? Né? Não sei, eu vou começar aqui. Pode falar, Chico. A prova, realmente, a organização, ela não tem aquilo que a gente vê em outras provas, né? Água a cada 3 quilômetros na corrida, o pedal, tem. A organização não dá nada, ela dá, logicamente, toda a segurança, né? Mas de suporte alimentar, a água, hidratação, é tudo pela tua equipe de suporte, né? Pelo staff, né? Então, é obrigatório você ter, no mínimo uma, mas o adequado é ter 2 pessoas, né? Porque uma vai dirigindo o carro de apoio sempre vai acompanhando. É importante falar que no ciclismo é a única prova que eu acho que eu vi que tem um policial rodoviário para cada ciclista acompanhando o tempo inteiro. Porque a prova, a estrada não é fechada, né? Não é um circuito fechado, como no Ironman, que eles fecham a rua. Então, você vai na estrada com um policial rodoviário, é uma coisa muito legal, impressionante, porque ele vai o tempo inteiro do teu lado, lógico, um pouco para frente, um pouco para trás, mas para dar toda a segurança no pedal. Agora, a alimentação, tudo que você vai precisar nessas 10, 12 horas aí durante o dia, é a tua equipe. Então, é muito importante que você tenha pessoas que te conheçam, né, porque eles até falam que o capitão da equipe é que tem a última palavra. O atleta pode falar, eu quero continuar. Se ele vê que o atleta está ruim, ele pode falar, não vai continuar. E avisa a organização. Então, tem que ser pessoa que te conhece bem, que sabe como que você lida com aquilo ali, né? E que te conhece pelo olhar, né? Porque às vezes eles vão chegar a olhar para você, que foi o que aconteceu comigo. Na hora do pedal eu parei, o Alan veio, eu falei, Alan, me dê 5 minutos aqui, me deixe quieto na bicicleta aqui. Baixei a cabeça e me deixou quieto, porque ele sabia que era aquilo ali que eu precisava. Na corrida também, uma hora eu deitei lá e falei, me dê esses 3 minutos para eu descansar e voltar a cabeça. Então ele já conhece e tocava em frente, né? É importante isso, porque o staff é tão importante como se fosse da organização. Sim. É o que o André conheceu, que quando ele fez o webinar comigo, o psicólogo do esporte lá, o Susso Prisco falou, o ego auxiliar, né, André? Você tem que ter alguém que é fora da prova, normalmente ter seu staff, que vai botar você no eixo quando você precisar, e você já está com a cabeça que não consegue mais entender o que está acontecendo em provas muito longas, né? Exatamente. Chega um momento, assim, que eu acho que a vontade do atleta de estar ali e de completar é tão grande que ele começa a nem raciocinar mais o estado que ele está. E aí tem que ter essa pessoa de fora justamente para, né, avaliar e saber se ela está ou não está em condição de continuar. E essa pessoa tem que te conhecer, né? Tem que ser uma pessoa ali, não do dia a dia, claro, mas pelo menos uma pessoa que já tem uma proximidade maior, que já tem um contato, né? Tanto é que quem eu levo é minha esposa, né? Tipo, ela fica mais preocupada do que eu na hora das provas, mas tipo, eu sei que é uma pessoa que na hora que o bicho pegar, ela vai saber, né? Que não, ele tá em condição de continuar, realmente ele ainda tem condição ou não tem. E a outra pessoa também que eu levei as 2 vezes foi o Alexandre lá, um amigo de Curitiba, a gente se conheceu na faculdade. Ele começou a fazer triatlo também, depois que a gente, né, que a gente se tornou amigo, e ele também é uma pessoa assim, muito sensata, né, tipo, ele sabe o limite de um atleta, ele já fez 2 provas de Ironman, então ele sabe até onde a pessoa pode ir, né, a gente se conhece muito bem, apesar de ele morar em Curitiba e eu morar em Santos, a gente tem essa ligação muito forte, e eu levei ele e a minha esposa, né? No primeiro eu levei minha irmã também. A minha irmã participou e como staff, e no segundo agora foi o irmão do Alexandre, o Guilherme, né? Então eu sempre gosto de ter assim uma terceira pessoa, apesar de não ser obrigatório, né? Como o Chico falou, uma é obrigatória, mas eu sempre gosto de ter a terceira pessoa porque é cansativo, né? No segundo dia, as pessoas elas ficam 9, 10, 12 horas dentro de um carro, né? Sentadas o tempo todo, acompanhando o atleta. No dia da ultramaratona, a pessoa acompanha de bicicleta. Então, se ela não tiver uma forma física, assim, um preparo físico, né? Digamos, adequado,
não tem condição de acompanhar 84 quilômetros do atleta de bicicleta. Então, assim, tem tudo isso que tem que ser pensado, né? O Alan correu comigo 42 quilômetros. Se arrastou, porque para ele era devagar. Mas, por exemplo, eu na a primeira parte da maratona, eu falei, Alan, deixa eu fazer sozinho, que eu estava me sentindo bem, e eu vou correr no meu ritmo para não atrapalhar, porque o Alan corre mais rápido do que eu, né? Então, eu não queria me atrapalhar com o ritmo dele, porque eu sabia o ritmo que eu tinha que fazer primeiro. Sim. E quando eu estava no 35, 38, ele já veio me acompanhar, que começou a sair o calor, tudo. E dali em diante ele foi comigo quase até o final. Então ele correu 42, quase 40, até um pouco mais, acho, comigo, né? Andou. Ninguém quer correr comigo uma ultramaratona, Chico. Ninguém quer correr comigo. Os caras falam, vamos correr comigo. O pessoal, não, eu vou de bicicleta, mas correr não vou dar. Mas deve ser muito rápido. Eu vou devagarzinho. Ô, André, você foi o primeiro ou segundo melhor tempo da corrida, é isso? Da corrida foi o segundo. O primeiro fez 7 horas, 7h35, eu fiz 7h55. Nossa Senhora! Duas maratonas, hein? Duas maratonas, né? A minha segunda maratona foi quase o tempo dele das duas. Pois é, eu ia falar isso, né? Não precisa nem segunda, minha primeira não é tudo isso, mas assim, né? A gente tem noção. A primeira parte da metade eu fiz 4h56, 58, acho que foi um pouco abaixo de 5 horas. Depois eu fiz 6 horas e pouco andando. É o que ele fez quase as duas maratonas. Isso aí. Mas é o que eu falo, cada um tem o seu objetivo e tem que se conhecer para isso, né? Você tem que ir com aquele objetivo. Não adianta eu querer correr para 3 horas, que eu sei que não vou fazer, vou me machucar, morrer, passar mal, né? Cada um tem o seu. Esse é o diferencial, entendeu? Assim, de ter esse conhecimento pessoal e chegar lá sabendo que a prova você vai fazer com você e tua equipe, né? Você não vai se preocupar com quem está lá, entendeu? Tipo, vai estar o melhor atleta do mundo fazendo a prova. Não interessa, ele faz a tua prova com a tua equipe. Exatamente. O tempo todo é você com você e a tua equipe, né? Tu nunca se pode esquecer da equipe ali, porque eles vão ser o teu ponto de apoio principal. E você perguntou também, né, da diferença do primeiro para o segundo. No primeiro, apesar de eu ter uma nutricionista me acompanhando, eu não fiz a nutrição adequada. Eu senti, principalmente no segundo dia, que faltou isso. E dessa vez, não. Dessa vez a nutrição ela foi super adequada. Não senti falta de energia em momento algum. Isso também faz muita diferença, né? Você ali pedala, corre... Às vezes você esquece que tem que comer, sinceramente. Você tá tão, essa é a parte do suporte, né? Você está tão concentrado, às vezes, no que você está fazendo ali, que você esquece que chegou a hora que você tem que se alimentar, se hidratar. E esse é o diferencial do staff, né? Ele está ali do teu lado e fala, tem que estar aqui, agora é o momento disso, de você comer aquilo, se hidratar, tomar, entendeu? Então, assim, o staff ele é fundamental mesmo para a gente poder completar a prova. E o legal é isso, né? Quando vocês estão tão concentrados e tão fluindo, que entra, né, no tal do flow que a gente sabe, aí que é bom, né? Que vocês estão aproveitando mesmo o momento, a prova, né? Tua mãe aqui, André, responsabilidade e sabedoria. O filho do Chico aqui já entrou, a esposa também. Chico arrasou. Deixa eu até ler o que o João escreveu aqui. Deixa eu ver se eu... Um corpo forte não é nada sem uma mente forte. Pelo que vi, o Ultraman não é sobre só superação física, mas também mental. Além do trabalho em equipe que se torna uma família. Te amo, pai, você é foda. Resumiu muito bem, ele está melhor que eu, pô. Não, é muito bacana o João aí, que eu não vi nascer, né? Mas eu conheci eles antes do filho. Muito legal você ter conseguido, né, botar a sementinha do esporte, o João gostar, cada um na sua modalidade, Casmurri natação, pegou o braço mais fraco do pai, né, e tá aí das provas, mas a geração tem que melhorar de uma para outra, né, ele foi melhorar o que era pior. Tem tempo para ele virar triatleta se ele quiser, né, ele tá com quantos anos, Chico? 16 anos já. 16, tempo passa.
O tempo passa, né? Nossa, mas legal que o tempo passa, nós estamos aqui tudo conservados com água salgada ou com cloro, né? Menos cabelo branco. Tirando a André tem mais cabelo. Eu tenho menos. A mulher eu deixei crescer agora vocês aí a barbinha não dá para enganar. Fica feio se vocês pintarem a barba, né? Eu deixei crescer para disfarçar o cabelo, por isso que eu tenho mais. Ó, André, mas agora que a gente já abriu aqui peso e falou um monte de coisa, agora eu posso falar, você estava muito magrela, você estava feio, agora você está bem, com cara de saudável, você estava com cara de doente, você estava muito magrelo nos anos atrás. Não, estava bem magro mesmo. Tipo, eu treinava só corrida, né? E a corrida, ela desgasta muito. Desgasta bem muito, mais desgastante do que a natação e o ciclismo. É. Então, eu tinha volumes semanais ali que às vezes chegava a 150 quilômetros na semana. Eu cheguei a fechar mês com quase 500 quilômetros de corrida. Então, assim, para aquela ultramaratona, então, assim, era um volume muito grande. Então, realmente, eu emagreci demais. E aí, depois, eu voltei ao normal, digamos assim. Legal. Eu nunca vou ter esse problema de emagrecer demais e falarem que eu tô super magro. Pois é, você não faltou a sua forma, sabe? Ele só fica aumentando os desafios, mas ele continua o gordinho aí. É o que eu falo sempre, eu faço desafio para poder comer bem, senão eu nem fazia esse esporte. O pessoal fica espantado com o que eu comia na prova, que o André falou da nutrição dele, toda a coisa. Para mim, eu comia pingo de ouro, Ruffles, bisnaguinha, era isso que eu me alimentava durante a prova, sério. É isso que eu levava, para mim é isso que funciona. Pois é, se funciona, beleza. Tem gel, tem tudo certo, né? Tem proteína, tem tudo, mas eu sempre levo uma coisinha boa para comer no meio, para dar uma relaxada na alimentação. Aquela coisa que te faz lembrar os momentos bons, né? Tem que ter um alimento diferenciado, assim, que eu levo paçoca, aquelas coisas de criança, assim, bananinhas. Paçoca também tem. Faz lembrar o momento bom. O Ali Rec aqui, ó. Chico aguenta Ultraman, mas uma mensagem dessa do filho é para chorar. Quem conhece o Chico é bem manteiga derretida mesmo. Isso é verdade, isso é verdade. Não posso nem pensar muito aqui, senão... O Lúcio Estanque aqui, ó. Chico é inspiração pura. Não, o Lúcio, aí não. Esse é inspiração, esse tem que seguir ali, tem que entrevistar ele. Ele faz um trabalho muito legal com deficientes visuais, correndo ultramaratonas e tudo mais lá no sul. Eu vou passar depois do contato, você chama ele aí. Tá, pra anotar aqui. Ele é sensacional. Viu? Cadê? O Alexandre Carvalho, que é um ultra aquático de Niterói, está aqui acompanhando a gente também. Meus parabéns aos atletas, o Ultraman é para respeitar. Mas ele também é para respeitar. Ele deu a volta na Ilha Grande nadando com 2 amigos, só foram 76 quilômetros, também não é pouca coisa, não. Ele está preparando outros grandes nadadas aí, que daqui a pouco a gente vai conversar aqui também. Puro coração aqui, a Val falando. Gente, deixa eu ver. A Val é minha irmã. Vai, tua irmã? Eu não tô sem o relógio aqui, mas temos 10 minutos ainda, porque eles têm outra live aí. Ô Chico, o Alan tá morando em Curitiba ou não? Ele teve que se deslocar também para... Não, tá morando em Curitiba. Eles voltaram a morar em Curitiba. Ele rodou pelo mundo aí, ele e a Luz, né? Porque a Luz trabalha na Renault nos projetos. Mas aí, depois de 2021, ali, um pouco depois da pandemia, eles voltaram pro Brasil. Tá no Brasil. E isso foi uma boa... Até eu ia falar isso do suporte, Ali, só para complementar. Porque o meu suporte nas outras provas, eu já fiz outras provas com suporte, né? Os X3, fui pro Suíço, lá pro Patagon. Eu sempre tinha que ter um suporte, né? E era sempre o perdão, né? O duplo Ironman, ano passado, também é o mesmo esquema. A prova não dá nada, tem que ter um suporte, né? E o perdão ia sempre junto, porque é o meu técnico, meu amigo, né? O cara que está comigo há 15 anos, conhece bem. E a minha família também ia. E esse ano não deu certo pro perdão ir, porque ele estava inscrito no Ironman, não tinha como mudar, a Fabrina e o João também não puderam ir. E eu convidei o Alan, ele falou, não, eu vou. Convidou o cunhado dele, que é o Gustavo, que foi junto, botou lá na armadilha. E foi uma surpresa incrível, porque eles foram, assim, espetaculares. Assim. Depois, quem puder ver no Movimento Paraná lá, os episódios que estão tendo, eu vou depois deixar o link, porque realmente foram essenciais, principalmente no segundo dia ali.
fazia umas loucuras de colocar sirene no carro, música alta, gritar, umas loucuras no meio da estrada, assim, que eu falava, meu, dava até vergonha, eu falava, deixa eu andar um pouco mais rápido para não ficar perto dele. Mas eles foram sensacionais. Mas é legal você falar isso também, né? De sirene, botar música alta. Mas se eles faziam isso, é porque justamente é o que vocês falaram, porque eles conhecem vocês e sabem que isso, de alguma forma, vai funcionar, né? Você está falando, é brincadeira, queria fugir com vergonha, mas não, é porque você gosta desse não, tipo tô brincando, né? Eu acho que é legal isso também, porque não adianta nada fazer alguma coisa, igual aqueles Space que vão do nosso lado falando, você tá bem? Você tá não sei o quê. Eu não sei, se alguém ficar falando de mim estar bem, aquele pipipi no relógio me irrita extremamente, então, mais do que ajudar. Então, realmente, e até importante também, por que tem que conhecer? Porque o Alan mesmo, na corrida, às vezes eu estava falando com ele, eu falava assim, Alan, me deixe quieto, não fale nada. E o Alan se conhece, é piadista, quer fazer piada, conversar. Aí eu falava assim, Alan, eu não vou rir agora. Aí ele ficava quieto. Né? Então, você tem que ter essa liberdade com a pessoa também, né? Porque é muito tempo ali que ela está te acompanhando, e para eles é cansativo, como o André falou, né? Ficar acompanhando de carro, de bicicleta, corrida, não é fácil. Né? E a pessoa tem que entender quando você falar o que você acabou de falar. Não, agora eu não vou rir, eu fico quieto. Porque se a pessoa emburrar, levar para o outro lado, está ferrado, não está funcionando para lá, né? Exatamente. Emburrado já tem nós ali na corrida, né? Na prova. O mais fácil lá Oi. O mais fácil lá é a gente ficar de mau humor, mas, tipo, rapidinho a gente já recupera o bom humor, porque, como eu falei, a organização, os staffs, a atmosfera da prova, o mau humor passa rápido, assim, a gente logo se liga onde a gente está, né, e o pessoal e aí já volta o bom humor, já volta aquela alegria, né, de estar ali participando da prova, porque... são 3 dias, 5 na verdade, né? Porque a gente chega um dia antes e sai na segunda-feira, que é o dia do encerramento. Então são 5 dias, assim, que até lá no último dia eles falam, né? Que a gente entra numa bolha chamada Ultraman. E é isso mesmo. A gente esquece, assim, um pouco do que a gente vive no dia a dia e fica imerso naquele momento e que dura 5 dias, né? Então, quando a gente sai de lá, a gente sai assim, meio até mais leve, né, Chico? Você sai... Você tá assim... A cerimônia de encerramento é maravilhosa, assim, tem que falar, o André falou, que é diferente também. Como a gente estava falando, todos são iguais. Então, o primeiro ao último ganha a mesma plaquinha, o mesmo colar, sabe? Não tem o primeiro ganhou uma medalha melhor do que o último. Não, todos ganham a mesma. Eles premiam a equipe também, até falar a verdade, foi o Alan que ganhou, o Alan e o Gustavo, a equipe que ganhou, né? O Running Spirit, que é o espírito de família, porque eles foram atender outros atletas, estragou o carro de uma atleta, eles foram atender, tinha um atleta que ficou sozinho uma hora também num trecho, eles foram atender. Então eles premiam também a melhor equipe, então todo mundo tem o direito de fazer um discurso lá na frente, né? Aquela choradeira, todo mundo falando, porque cada um tem o seu motivo. E é isso que é legal de ver, porque às vezes se fala para a pessoa assim, nossa, meu cara é tão fechado, ninguém sabe o motivo do outro estar ali, né? Ninguém sabe o que cada um passou para estar ali, né? Um tinha dificuldade porque falaram que nunca mais ia correr, outro né, não podia treinar, enfim, cada um tem o seu motivo. Então essa cerimônia é bem legal no final ali, todo mundo junto ali é bem bacana. Como o André falou, são 5 dias que a gente fica imerso ali, vivendo o Ultraman. Dá oi para o Lorival Barbosa, outro super triatleta aí, né, que está nos assistindo, a Carla Perdão, acabamos de falar do Alexandre, Carla, oi. E o Alexandre lá de Niterói está comentando aqui, acho que na verdade está perguntando para vocês, vocês têm a sensação do tempo passar rápido demais nesses desafios, quando a gente entra no estado de nirvana, né, que é o flow que a gente falou, aí quando vemos, acabou o desafio e a prova. Eu tenho essa sensação. Eu chego lá achando que é muito tempo, mas quando acaba, parece que o tempo passou muito rápido. Eu tenho essa sensação, falando dia a dia, né? Assim, para mim, o primeiro dia é o que me dá a noção do tempo mais certa. Que parece que você nadar e pedalar é como se você estivesse treinando, né? Fazendo uma prova normal. O segundo e o terceiro dia,
que são os mais assustadores, depois que passa, você pensou, meu, mas já acabou. Tipo, eu fiz tudo isso, né, e já acabou, já tô aqui na cerimônia de encerramento, tô indo para casa, né, tipo assim, realmente faça assim que você não, você sente, claro, né, você tá ali vivenciando aquilo, mas depois que acaba, você senta, conversa com as pessoas, conversa com os staffs, parece que o tempo, ele passou bem mais rápido do que você imaginava. A minha sensação E as realmente é referências mudam, né? Porque, como você falou, né, é muito longo. Então, você fala ali no pedal, que nem eu no pedal, que tive a minha quebra psicológica, né, que eu falei ali, faltava uns 50, 60 quilômetros. Aí eu falava, pô, mas só falta 50, 60 quilômetros. E realmente, só faltam 50, 60 quilômetros. Pô, você fez 210, 215, faltam só 50 quilômetros. Então é agora que eu vou me baixar aqui, vou baixar a cabeça e vou desistir? Não, não vou. E muitas pessoas se falam, nossa, mas falta 50. Mesma coisa a maratona, né? Você chegava lá, né, André? No 42, puta, vinha a serra. Daí você ia lá 8, voltava 8. Porra, agora só falta 30. Né? Então só falta 30. E agora é 30 plano, não tem tanta subida. Então, se muda um pouco a referência, você acaba mudando também esse olhar para a prova, né? Para a distância. Bem isso mesmo. E é muito estranho, né? A gente vai galgando aí patamares maiores, distâncias maiores, provas diferentes, ou em condições extremas, até com volume menor, mas em condição extrema, e tua referência de esporte é, né, para quem começou lá com a corrida de 10, depois a meia maratona, então eu que falo com muita gente, desde os iniciantes até vocês, assim, é muito bacana entender essa dinâmica toda e também ter vivenciado, né? Pelo menos eu estou no meio do caminho ali para poder vivenciar o curto e o longo também. E André, e você acabou e fez o Iron logo depois, é isso mesmo? O Iron eu já estava inscrito. Para soltar, né, Chico? Foi para soltar. O Iron eu já estava inscrito nele, né, desde o ano passado, logo que abriram as inscrições. Era uma prova que eu queria voltar, porque eu tinha feito Florianópolis em 2010. Aí depois eu fiz outros Ironmans pelo mundo, né, vários países. E eu falei, não, eu tenho que voltar para Florianópolis, né, porque tipo, faz muitos anos que eu não faço. Eu ia fazer em 2020, veio a pandemia, aí mudei meus planos, fui para outra maratona e me inscrevi para esse ano. E como eu falei, o Ultra não era uma prova que estava no meu objetivo, mas a vontade de rever as pessoas era tão grande. Aí me perguntaram, mas pô, por que você não foi como voluntário na organização? Eu falei, não, eu queria participar. Eu queria reviver como atleta a prova, né? Que nem eu falei, querendo aproveitar melhor a interação com as pessoas. E aí falei com o Luna, né? Falei, Luna, vou me inscrever de novo. Ele, não, manda teu currículo aí, a gente vai avaliar novamente e tal. Daí me selecionaram, daí eu falei, agora vai. E aí eu brinquei com o meu técnico, né? Eu falei para ele, cara, ele ficou maluco, ele falou, meu, como é que você vai fazer? Eu acho que era 40 dias depois um Iron, depois do Ultra. Eu falei, não, fica tranquilo que o Ultra vai ser o meu longão. Brinquei com ele, né? E fiz o Ultra, aí depois disso eu treinei pouco, né? Só soltando, volume bem pequeno, justamente para recuperar. E fui para o Iron e completei com muita felicidade, consegui fazer um tempo bom ainda na prova, bem né? Fácil, igual o Ali falou. Foi um tempo muito bom, fiz 9 horas e 40, não esperava. E para quem acompanhou a prova esse ano foi difícil. Muita chuva. Na primeira volta do pedal tinha um vento lateral muito forte, que dificultou bastante o ciclismo. E mesmo assim eu consegui concluir feliz da vida com o tempo. A minha esposa estava lá, o pessoal da assessoria, foi bem bacana, assim, muita festa que o pessoal fez, que o pessoal de Santos foi em peso para lá. E, inclusive, né, já mencionar aqui, né, aproveitando o Ale Paiva, que a Alessandra já entrevistou, né, ele bateu o recorde mundial de atleta com diabetes, ele completou a prova com 8 horas e 50, e por, acho que 42 segundos, ele bateu esse recorde mundial. Então, a assessoria, assim, o pessoal ficou muito feliz, assim, mesmo com esse resultado dele. É um exemplo aqui pra gente, né, que ele podia se desmerecer, né, tipo, ser uma pessoa, assim, que não tivesse esses objetivos,
E ele foi para lá, conseguiu bater, foi o 6º atleta amador geral, ficou em primeiro da categoria, tipo, ele aterrorizou lá. Então, assim, eu mencionar aqui, porque realmente o feito dele, assim, comprova, né, que quando a gente se conhece, quem coloca os limites somos nós mesmos, né? Então, ele não se colocou nenhum limite, ele foi, encarou e bateu esse recorde lá no Ironman. Bacana. E para a gente ir aí encerrando, né? Por mim, eu ficava aqui numa mesa redonda por mais tempo, lembrando aí dos A gente marca outra. A gente marca outra aí, mas a gente vai para o YouTube, chama mais gente, chama o Alan. Vamos fazer um bem bolado aí, a gente fala dos velhos tempos. Chamar os técnicos é legal também. Vamos fazer. Vamos acertar a agenda aí. A gente faz sim. Mas o recado aí final que vocês queiram dar para quem está pensando em trilhar aí para esse caminho do ultra ou de longas distâncias. Aí, ó, o Lorival já parece que veio meu pensamento aqui, ó. Tenho 66 anos e é possível fazer um Ultraman? Ultraman é sim, né? Contar bagagem é sim. Pode responder, Chico. O Chico conheceu bem o Sérgio Cordeiro e pode responder. É só falar com o Sérgio Cordeiro. O Sérgio Cordeiro, 69 anos, fez o 5º Ironman, agora foi campeão mundial. Aí, ó. E ele faz. É um exemplo. Então, se ele quiser seguir no Instagram, o Sérgio Cordeiro aí eu acho que ele conhece o Lorival. Vocês não conhecem o Lorival? Ele é aí do Paraná, mas não lembro de onde que é. Eu já fiz live com ele. Eu fiz live com ele e com a irmã, com a Marlis Cuciato, Chico, que é mãe do Rafael. Lá que trabalha com Manox, esqueci do Rafael Escuciato, né? Não, é Everson. Ele dá aula de natação lá no Três Marias, trabalha com Manoc. Mas, enfim, o Aron aqui, próximo desafio, Chico, me chamar para um café na Padua. Bom, ele já está assim, me chamou para o café, já não quer mais ser o staff. Mas eu não saio para pedalar se não tiver que parar na padaria para comer, senão não sai. Aí me convida. E tem alguma prova já em vista esse ano? A Palotina Paraná, o Lorival. Ele foi o precursor de começar a fazer triatlo lá também. Boa. Mas vocês têm alguma prova aí já no radar ou temos meio ano pela frente ainda e tudo pode acontecer? Fala lá, Chico. Não, esse ano eu ia fazer uma prova que tinha aqui no Escapeman, aqui em agosto, que aqui no Paraná era a distância de meio Iron ou de Iron, mas foi cancelado porque era na Graciosa, e a Graciosa tá... Eu fiz a primeira edição dessa prova em 2018, é uma prova pequenininha também, de triatlo extremo, mas daí eu não vou fazer porque foi cancelado por causa da Graciosa, que está com problema na estrada aqui, né? Então esse ano eu vou acompanhar meu filho nos campeonatos brasileiros, aí ele tá se despontando bem, quero aproveitar um pouco mais esse segundo semestre aí. Até foi um dos motivos que eu puxei a prova para esse começo de semestre, para poder acompanhar ele mais no segundo semestre nos campeonatos brasileiros. Eu tinha uma prova que eu estava inscrito desde a pandemia também, que era para fazer esse ano, mas ela não teve em 2020 e 2021. O ano passado teve, mas eu não fui por causa do duplo Ironman, que eu já ia fazer. Mas é uma prova de mountain bike no Nepal. Então, vai ser para o ano que vem, né? Então, esse ano eu descanso. Que é a prova de bicicleta mais alta do mundo, na altitude mais alta. Chega a 5.400 metros de altitude. Então, essa por ano que vem só. A Carla falou que tá gravando, precisa tomar cuidado, que ela tá gravando para mostrar pro Teliquinho, hein? Pro perdão. Mas eu já fui na pizzada com ele, já sabe tudo. O técnico sabe tudo. Ele fica louco comigo, né? O Lúcio tá sugerindo para você fazer 226 quilômetros em novembro, no Extremo Sul. A corrida do Extremo Sul, lá na maior praia do mundo, né? Putz, a prova é legal, eu já pensei em fazer, ele já me convidou uma vez. Mas eu não sei se esse ano dá. Eu não sei se dá. Você já fez de corrida? Quanto que você fez de ultra? A maior de 100 km. 100 km na Patagônia, né? De montanha. Corrida de montanha de 100 km. Que é também Patagonia Run, que é com altimetria pesada também, né? Na época, acho que era 4.000, 5.000 em 100 km, se não me engano. E deixa eu te falar, só curiosidade aqui, já passa a bola para você, André.
o João Pedro vai tá competindo nas categorias de base ou não? Não, ele é juvenil, né, por causa dos 16 anos, mas ele teve agora, semana passada, no Troféu Brasil. Ele foi lá que é o Maria Lenk, mas foi Troféu Brasil, né, que é o absoluto. Nadou com os nadadores olímpicos. Mas foi para ter a primeira experiência dele, né, com 16 anos. E foi bem até, mas hoje, na idade dele, juvenil 2, que ele tem 16 anos, ele tá top 1 Brasil no 200 peito e top 2 Brasil no 100 peito. E entre os 10, melhor do Brasil no 400 medley também no ranking. E ele é falante do pai? Ele vai aceitar fazer uma live aqui sem o pai, só ele, ou ele é envergonhado? Ele fala bem, o Piá fala bem. Ele não é tão soltinho que nem eu, assim, um pouco mais tímido, né? A gente põe o pai atrás dele, ele ficar cutucando. Mas é legal fazer uma live até para ver, como eu falei, né? Cada um tem um objetivo, né? Ele é muito mais focado do que eu, ele é muito mais metódico, ele é muito mais disciplinado, vou ser bem até sincero que mais disciplinado que você? Mas, olha lá, já falou ali, ó, só chamar ele, falou ali. Boa. Ele é muito mais disciplinado que eu. Ele acorda, ele treina 2 vezes por semana, 5 horas da manhã, antes de ir para aula. Treina de segunda a sábado. Chega a nadar 16 mil metros num dia, 15 mil metros. Então ele é bem mais disciplinado que eu. Não vai viajar no feriado, agora tinha o aniversário das amigas lá na Praia Brava. Não vai viajar porque tem que treinar para o brasileiro daqui a 3 semanas. Se fosse eu, minha filha, eu ia para a festa lá no Ultraman, eu ia dormir 1 hora da manhã para acordar às 4 e fazer a prova. Mas depende do banda podre, né? Banda podre é banda podre, pô. Exatamente, depende do objetivo. Você faz certinho, mas você faz para terminar. Teu filho tá almejando outra coisa. É isso aí. E é uma bênção, né, Chico? Os dias de hoje, com essa adolescência como tá, que bom que o esporte pegou ele. Eu falo sempre que não é pelo esporte, mas é pela disciplina, né? Pela organização, tudo que cria o esporte. Tanto que hoje em dia a gente tem um monte de palestra aí que fala de esporte e empreendedorismo, esporte e empresa, mas a disciplina que cria, a organização, ele tem que ser disciplinado, porque ele ama nadar, né? Então a gente falou, a escola é sempre prioridade. Então ele vai bem na escola, ele corre, tem que fazer atrás das coisas da escola, porque ele fica 1 semana fora no campeonato, ele tem que voltar a fazer as coisas. Então acaba se disciplinando e organizando. Isso vai pro resto da vida, né? Exatamente. Mesmo a gente da Banda Podre, eu não sou tão podre assim, né? Banda Podre, agora o André explica. O André tava na época? Não lembro. Não, eu não peguei essa. Não, o primeiro ele foi. O André foi no primeiro Xterra de 2005. Ah, não, você saiu bem na época. O André não foi, não. Não tava, não, no primeiro. Saiu bem na época. Então, porque, né, voltando lá atrás, falando isso, como é que eu comecei no triatlo? O Chico me convidou para fazer parte da equipe do Xterra. E aí eu passei no concurso público e não pude ir. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, pô, mas que droga, perdi essa oportunidade de ir pro Xterra, tal. Eu falei, pô, Chico, eu quero fazer triatlon agora. Se vira aí para me orientar. Aí eu comecei no Você mudou de cidade logo em seguida, né? Depois a gente foi falar em 2008, 2009, que você veio por contar de bicicleta. Eu falei, vai no Jamur, vê as bicicletas, queria comprar uma bicicleta para começar. Depois que eu entrei 3 anos depois, exatamente. Exatamente, foi aí que eu passei no concurso, me adaptei na nova cidade, daí que eu entrei em contato com o Chico para começar no triatlo. Mas tudo começou por conta desse convite para fazer parte da equipe do Xterra que eu não pude ir. 2005. Foi ontem. Ô, Chico, foi ontem, né? Ô, Chico, e você lembra, acho que eu não te falei. O REC, é verdade, o REC foi nadar mesmo no lugar do André. Isso vocês conseguiram um nadador muito melhor, né? Por isso que vocês foram pro Mundial, porque o REC foi, por isso, cara. Olha, você lembra que no primeiro Xterra, 2 semanas antes da prova, eu rompi o ligamento do ombro? Nossa, você lembra? Não lembro. A gente tava fazendo um treino lá com a caída de bicicleta, com o Bruno, rompi 3 semanas antes. Aí os médicos falaram, você não vai conseguir nadar. E eu não conseguia girar meu braço, eu nadava o braço de lado, assim. Um girava e o outro puxava de lado. O que era? Eu lembro alguma coisa disso. Que bacana. O médico falou, você não vai poder fazer a prova. Eu falei, pô, mas eu sou patrocinado pela Nissan, tem que fazer. A gente era patrocinado, foi muito bom. Não lembrava que era por isso que o Arley entrou. Olha só, bacana. Coisas lá, foi isso. Ô, Chico, você não deve saber,
como que eu reencontrei nas mídias o André. Né, Não. André? O André tinha começado, né, também falar um pouquinho sobre corrida e tá reflexivo e tal, compartilhando nas redes sociais. E um belo dia eu vi um vídeo dele, achei legal, me conectei com o que ele estava trazendo, não reconheci, não sabia quem era. Estava mais magro. Não, ele até estava cabeludo, tava diferente, mas me conectei com o que ele estava trazendo. Aí eu mandei mensagem ou escrevi no comentário, não lembro direito, André, como que foi. Você escreveu no comentário. Aí que ele se apresentou, você não lembra de mim? Eu só não sei o que eu trabalhei com você e tal. Eu falei, putz, grilo. Aí de lá para cá a gente continuou aí os contatos imediatos aí, já foi importante para mim aqui no movimento, tá sempre colaborando, já foi podcaster no meu começo aqui. Obrigada, André. Não, então foi assim mesmo, porque naquela época da ultramaratona, né, recém passado aquele período mais crítico da pandemia, aí eu queria trazer algo, além de só treinar e participar da prova, eu queria trazer esse diferencial, né, tipo, mostrar para as pessoas como que era o dia a dia de treino, os motivos pelo qual eu estava fazendo a ultramaratona, essa questão mais reflexiva mesmo. E aí foi que você escreveu num comentário e a gente se reencontrou. Muito bom. É isso aí. Legal. E, André, alguma prova aí a mais ou você vai dar um stop? Não, esse ano agora eu vou ficar só fazendo as provas aqui locais de Santos mesmo, né? Tem dois campeonatos aqui em Santos que a prefeitura organiza, que eu acho muito legal, que é o Santista de Pedestrianismo, né? São 4 etapas de 10 quilômetros, e o Santista de Triatlo, que é dentro do Troféu Brasil, também são 4 etapas, né? Do short triatlo. Então, agora no segundo semestre, eu vou ficar só nas provas curtas mesmo. E pensando que eu vou fazer uma semana. Que você foi bem também, né? Você fez uma aí também esse fim de semana, né? Soltando também do Iron. Eu fiz assim, uma semana depois do Iron, eu fiz agora a segunda etapa do pedestrianismo e fiquei em terceiro lugar nos 10 quilômetros. E vai indo. É um monstro, é um monstro. Tá soltando agora, né, Chico? Só. Beleza. Ó, saudade imensa aí de vocês, de poder dar um abraço, mas obrigada aí por vocês conseguirem estar junto aqui, a gente bater esse papo. Tem uma outra live agora do Ali Paiva, quem quiser saber um pouquinho sobre esse atleta com diabetes, que o André comentou. E vamos ver, vamos marcar aí uma mais intimista, mas nem tanto. A gente faz pelo YouTube para compartilhar com a galera, mas tentar botar mais gente. Até 5 a gente consegue, comigo 6. Vamos ver se a gente fala com o Ali, né? O Ali também é todo reservado, continua tímido. Vamos lá, o Ali, vamos resgatar um pouco do Xterra lá. Nossa, deve ter muita história para contar, acho que vale a pena. Bora lá. Mas vamos encerrar, só o Chico tem que falar quem que é Banda Podre, porque senão a gente fica Banda Podre, o Chico tem que dar uma palhinha aí pro pessoal, porque que a gente fala que alguns atletas lá da época de 2005, todos trabalhadores da Nissan Renault, se titularam Banda Podre. Exatamente. Na verdade, a Nissan formou um time, a gente foi buscar, a gente falou Banda Podre por causa disso, porque a gente formou um time que foi pedir, né, o apoio da Nissan, já que ela estava patrocinando a prova, e a gente falou, tem um pessoal aqui que nada, uns pedalam, outros correm, outros fazem triatlon, a gente quer um apoio. Fomos falar com o Nélio Bilates, que era o diretor lá, que adorava, esse cara sensacional, e ele falou, não, vou confiar em vocês. E ele deu um voto de confiança na gente mesmo, fez uns uniformes, coisa assim de 2 meses, né, Ali, mais ou menos, assim que a gente organizou tudo e fomos lá, e acabou que a gente ficou com eles até 2005 primeiro, depois eles foram, a equipe foi aumentando, primeiro era só Renault, depois juntou Nissan e Renault, até 2008. Em 2008 a gente até classificou para o Havaí, né? Banda Podre, famosa Banda Podre, foi para o Havaí, daí virou Renault Triathlon, daí, né? Do Nissan virou Renault Triathlon. Mas vocês continuaram aí colhendo os frutos.
Aí tem a elite, né? Que é o Belli, o Bruno, o Nelson, o Nader. A banda foi crescendo também na época. Foi. Mas aí, e a gente se fala até hoje. Ontem eu estava com o Bruno, pedalei com ele sábado também. É bem legal. A gente tem um que está na Áustria, outro está na Alemanha, outro no Canadá, mas a gente se fala sempre. É uma família, realmente. Ele criou uma família. É outro lado super bom do esporte também, né? Você fica um tempão aí, mas a gente se entende, se une de alguma forma. Então, olha, menino. Exatamente. Obrigada, viu? Um beijo grande para vocês. A live fica gravada aqui. Eu vou baixar ela vai estar lá no YouTube, segue a Alê também. E bora aí a gente marcar, já tem aqui, ó. Me passa ou pode passar meu zap, Chico, se você quiser, pro Lúcio aí, Stank. O teu filho, não sei se você quer intermediar, ou se você quiser passar meu zap para ele, eu falo direto com ele para ver. Tem que cobrar os direitos, né? Que eu tô empresariando ele. Claro. Eu tenho mais 3 anos para ele começar a me sustentar ali. Não tô destino porque eu tenho que me aposentar cedo, pô. Não vem, não. Aí você vê aí, fazer, senão você vai intermediar para mim. Eu já te digo que ele está concentrado essas 3 semanas aí por causa do brasileiro. Então tem negócio da escola, as provas. Até o final de junho aí é complicado, que eu conheço ele. É o que eu falei, não é que nem eu. Né? Ele é mais organizado, mais disciplinado. Mas eu vejo com ele, eu converso, ele vai gostar de falar. E até essa preparação dele, acho que é interessante falar, né? Dessa fase de escola e tudo, para um atleta que é já de ponta, assim, nível brasileiro. Então é interessante falar também. Se Deus quiser trazer mais gente para você fazer. Mas para julho mesmo também. Agora em junho minha agenda de live já fechou. E ele deve conhecer a Joicinha Rocha do Rio, do Flamengo. Ela é um pouco mais nova que ele, mas também tem uma disciplina. Eu conheci ela na pandemia. Aliás, conheci quando eu vendia maiô na borda de piscina. Mas ela também está aí nos brasileiros, já foi chamada para Mundial, mas ela acho que tem menos. Teu filho tem 16, ela deve ter uns 14, talvez 13. Mas eles conhecem, né? Porque às vezes estão em alguma competição juntos. Joyce Rocha. Então tá bom, pessoal. Obrigado. Valeu, André. Muito legal falar com você junto aqui. Valeu, Chico. A gente foi se encontrar lá em Obrigado, Ale, pela oportunidade. Foi muito bom reencontrar o Chico lá no Ultra. E agora a oportunidade de conversar junto aqui. Foi ótimo. Obrigado quem participou também. Obrigadão. É isso aí. Ó, o João já respondeu aqui, conhece. Eu conheci ela pessoalmente, João. Eu levei ela para o mar. Na pandemia, eu consegui levar ela para o mar para nadar. Você sabe que o João foi fazer uma travessia quando ele tinha 12 anos com ele, o miserável me deixou para trás. Nunca mais fiz travessia com ele. Foi agora. André, mas a gente sabe, e o Chico já confessou aqui, que a natação não é o forte dele, né? Então... eu já falei no programa do Movimento Paraná lá. Vocês podem ver o programa lá. Não, vão lá no YouTube, Movimento Paraná, saiu o 3º episódio ontem, 4º episódio já. Não, 3º episódio, 2º dia. Tá bem bacana, vale a pena ver. E o YouTube Movimenta Paraná que chama? O YouTube é Movimenta Paraná. O nome do programa chama Movimenta Paraná. É na Band aqui do Paraná, né? Passa domingo de manhã, mas eles colocam no YouTube. E é legal, tem até entrevista com a Vanusa Maciel essa vez também. Tem o Pio, que é o triatleta transplantado que fez lá, André. Que é o primeiro triatleta transplantado que fez um Ultraman no mundo. Então tem uma matéria bem bacana. Bom, e a Vanusa já fez o quê, André? Todos os Ultraman? Ela faz todo ano Ultraman? Não sei quantos milhões de Ultraman ela já fez? Ela já fez Flórida, já fez Havaí. Acho que essa é a segunda ou terceira que ela faz do Brasil. Ela já é calejada, né? O que a Fernanda Keller é no Ironman, a Vanusa Maciel é no Ultraman, né? A referência exatamente. É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.